Esta é a segunda de 4 mensagens especiais da série Quero Ser Ovelha, onde aprenderemos como ser uma ovelha espiritual em nossa relação com Deus, com o mundo, com a igreja, seus membros e líderes. Descobriremos juntos qual é a identidade da verdadeira ovelha de Jesus, os seus comportamentos, qual é o propósito. E hoje veremos quais são as suas necessidades. Vimos no episódio anterior que a identidade da ovelha se dá a partir de sua relação com o pastor. E vimos que uma verdadeira ovelha, ela é submissa, fiel e é especial para o seu pastor. A partir de uma leitura da perspectiva da ovelha de João capítulo 10, hoje veremos quais são as necessidades de uma ovelha espiritual. Abra sua Bíblia em João capítulo 10 e veremos a partir do verso 1. O texto diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Em todo João capítulo 10, nós encontramos essa metáfora de ovelha e pastor. E aqui nós encontramos sempre essa metáfora de forma gêmea, como se não existisse ovelha sem pastor, nem pastor sem ovelha. Então está implícito aqui nesta parábola de que toda ovelha precisa de um pastor. Toda ovelha precisa de liderança pastoral. Jesus é o nosso supremo pastor. E ele chama você e ele deseja ser o seu pastor e liderar a sua vida espiritual. Nós precisamos assumir o nosso papel de ovelha e nos deixar ser pastoreado por Jesus. Mas como se dá este pastoreio de Jesus? Esse pastoreio se dá através de nossa relação com as pessoas. Jesus se manifesta em nossa vida através das pessoas. Nós podemos observar em nossa relação com a igreja, com a sua liderança, com os demais membros, com as demais ovelhas deste rebanho, nós podemos observar qual é o nosso comportamento em relação a essa necessidade de sermos pastoreados. Muitas pessoas, como cristãs, desejam ser pastoreadas apenas para suprir das suas necessidades. Eles não desejam se submeter quando essa liderança vai contra o que eles pensam. A gente não pode ter esse comportamento. Não devemos ser ovelhas teimosas, mas sim ovelhas que entendem, que necessitam ser pastoreadas, porque o pastor sabe o que é melhor para nós. Portanto, a primeira necessidade de uma ovelha é de ter um pastor, uma liderança espiritual. Quem tem sido o líder espiritual de sua vida? Jesus tem liderado a sua vida através de quem? De repente, através de uma esposa, de um marido, de um pai. Quem sabe Deus tem liderado a sua vida através de um líder da igreja, um irmão da igreja, mas de fato, todos nós precisamos de liderança, de condução espiritual ao longo de nossa vida cristã. E então chegamos a esse segundo ponto, justamente a condução. Toda ovelha precisa de um pastor, mas toda ovelha precisa ser conduzida. Vejamos o que está escrito no verso 3. De novo, vamos ler. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Perceba, toda ovelha precisa ser conduzida e essa condução precisa ser feita por alguém que chama. Jesus está chamando você para conduzir a sua vida. Jesus quer colocar você num caminho correto, um caminho adequado. E ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É fato que muitas pessoas querem Jesus Cristo em sua vida, querem Jesus como pastor, mas não querem ser conduzidas. Algumas pessoas querem trazer Jesus para o caminho que elas estão seguindo e não sair do caminho que estão seguindo para seguir o caminho que Jesus quer para elas. Aqui também podemos entender esse chamado da ovelha, esse chamado do pastor para a ovelha. Nós podemos entender também na vida prática da religião, na vida prática cristã. Algumas pessoas acham que é possível ser ovelha de Jesus, aceitar esse chamado, mas viver fora do rebanho. Veja, se Jesus está nos chamando para nos pastorear dentro deste rebanho, se está chamando você, ele está chamando você para ser pastoreado dentro de um rebanho, e esse rebanho tem uma condução, tem um caminho. Como é que se dá a condução de Jesus em nossa vida? Esse chamado de Jesus para nos conduzir se dá através das pessoas também. As pessoas, os líderes, a própria igreja deve nos conduzir.
E quando a gente percebe, por algum motivo, que o rebanho está indo por um caminho errado, a solução não é sair do rebanho, mas de dentro do rebanho alertar as ovelhas de que o pastor está chamando. Você, neste momento, está sendo desafiado a ouvir o chamado do bom pastor e, através desse chamado, se juntar ao rebanho e ser conduzido pelo caminho que o pastor Jesus Cristo deseja. O verso 4 diz assim: depois de fazer sair as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. E no verso 16 ainda diz: tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Perceba que essa condução se dá por um pastor, mas é um pastor que fala, e quando ele fala, as ovelhas ouvem a voz. Como Jesus fala conosco? A maneira mais confiável de ouvir Jesus falando é através da palavra. Não é possível ser conduzido por esse pastor se nós não buscarmos essa condução na palavra, que é a fala de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, encontramos Jesus falando e conduzindo o rebanho por um caminho certamente de salvação. Jesus Cristo está nos chamando para conduzir, e Ele nos conduz através da sua fala, através da sua palavra, dos seus mandamentos, da sua lei. O verso 27 diz ainda: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Perceba que interessante, nós podemos confiar na condução deste pastor verdadeiro. Por qual motivo? Porque ele nos conhece. E ele nos conhece muitas vezes muito melhor do que nós mesmos conhecemos. Ele sabe de fato qual é o melhor caminho para nós. Portanto, siga a voz de Jesus chamando você, siga a palavra de Deus conduzindo a sua vida e permita que Ele conduz, crendo que Ele conhece o que é melhor para você. Muito bem, até o momento nós vimos que as ovelhas necessitam de pastor e nós vimos também que as ovelhas necessitam ser conduzidas. Muito bem, vamos ao terceiro e último ponto. O verso 13 nos diz as seguintes palavras: o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Em todo o capítulo, Jesus está fazendo um contraste entre o comportamento do bom pastor e do falso pastor, chamado de ladrão, salteador, ou no caso do verso 13, de mercenário. Olha que interessante. As ovelhas precisam ser cuidadas, porém o falso pastor não cuida. Está implícito aqui de que este cuidado é dado pelo verdadeiro pastor. Aqui fica a lição. Todas as ovelhas espirituais precisam reconhecer que necessitam dos cuidados de um pastor. Todos nós precisamos ser cuidados. Quem aqui já nos sentiu feliz porque recebeu o afago, o carinho, o sorriso, a atenção de outra pessoa? E quantos já nos sentiram infelizes ou frustrados porque não receberam? Isso quer dizer que você e eu, como ovelhas espirituais, precisamos sim de sermos cuidados. E como esse cuidado se dá? Veja, o verso 9 diz assim: eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. A pastagem aqui simboliza a alimentação da ovelha, é a alimentação da ovelha. Isso quer dizer que esse bom pastor cuida das suas ovelhas, lhe dando a pastagem adequada. Todos nós precisamos de mantimento, sermos mantidos de verdade. Oxigênio, água, comida, vestimenta, abrigo, tudo isso faz parte de um combo que só é oferecido por Deus para cada um de nós. Deus está disposto a cuidar de você e manter a sua vida de uma maneira digna. Deus pode fazer isso, mas você precisa reconhecer que precisa dos seus cuidados, e esses cuidados se darão em sua vida. O verso 12 diz assim: o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Aqui encontramos também no contraste do relacionamento de ovelhas com o falso pastor, de que as ovelhas precisam de proteção. Quando alguém não as protege, elas ficam vulneráveis à disposição dos males deste mundo, dos lobos terríveis deste mundo. Todos nós precisamos ser protegidos por Jesus, ser protegidos por Deus. E essa proteção se dá no âmbito do nosso relacionamento como ovelha
quando Deus é o nosso bom pastor. Quando a gente traz isso para a vida prática religiosa, a gente também consegue tirar algumas lições espirituais importantes. Deus cuida da gente através do nosso relacionamento com as pessoas. Os cuidados de Deus são as pessoas fazendo coisas em nós, por nós, e Deus também nos usa para cuidar de outras pessoas. São os relacionamentos que são usados por Deus para nos cuidar. Deus cuida da gente através dos membros do rebanho, da liderança do rebanho, da igreja dele. É nesse ambiente que é adequado, um ambiente de comunidade, que é adequado os cuidados de Deus, os cuidados do bom pastor que toda ovelha precisa. E quanto à proteção? Nós podemos encarar a igreja, a religião, as leis de Deus, a estrutura que Deus coloca ao nosso redor como as cercas do aprisco que protege o rebanho. Se uma ovelha sai da cerca, talvez ela consiga até continuar sendo ovelha do pastor, mas agora ela está desprotegida, à mercê das forças do mal neste mundo. Portanto, é dentro do aprisco, é dentro do rebanho que nós vamos encontrar a proteção que Deus nos dá espiritualmente aqui neste mundo. É na religião, na igreja, no ambiente das pessoas que Deus colocou como comunidade em nossa vida, que nós encontramos proteção das falsas doutrinas, das mentiras, dos enganos. Portanto, nós todos precisamos dos cuidados. Muito bem, hoje vimos que, como ovelhas, necessitamos de pastor, necessitamos de ser conduzidas como ovelhas e também precisamos ser de cuidados especiais. Pastor, condução e cuidados. Eis a necessidade de uma verdadeira ovelha. Hoje, Deus está fazendo um chamado especial para você. Se você quer ser uma ovelha, você precisa se reconhecer como alguém que precisa de um pastor, que precisa de liderança espiritual. Se você quer ser uma ovelha verdadeira, você precisa se deixar ser conduzida na vida espiritual através do pastor que fala, através da palavra de Deus, porque ele conhece você. E nessa noite você também está sendo chamada como ovelha para receber os cuidados de um pastor, o pastor espiritual que dá o pão da vida no ambiente de comunidade, que mantém espiritualmente você no ambiente de comunidade, que mantém você também na sua vida física, financeira, emocional. É esse pastor que quer manter você e também proteger você. Portanto, você quer ser uma ovelha que recebe os cuidados, a condução e que tem um pastor? Eu espero que você aceite esse chamado e que nesse momento você, de coração, diga para Jesus: Senhor, eu quero ser sua ovelha. E se for assim, gostaria muito que você se manifestasse nas suas redes sociais e dissesse para todo mundo: quero ser ovelha. Diz aí, hashtag quero ser ovelha. Comente aí nos comentários dessa postagem, tá bom? Nos comentários deste vídeo, coloque assim, quero ser ovelha, se esse for o seu desejo. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor Deus, o Senhor conhece cada um de nós e sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe que precisamos de liderança espiritual, o Senhor sabe que precisamos ser conduzidos nessa vida, o Senhor sabe que precisamos de cuidados também. Por favor, Senhor, nos ajude a assumir essa postura de ovelhas e, de maneira muito especial, seja o nosso pastor. Por favor, Senhor Deus, que o Senhor nos conduza nos caminhos corretos, que o Senhor nos dê os cuidados essenciais para a nossa sobrevivência espiritual e material. Do outro lado dessa tela existem diversas ovelhas que precisam do Senhor, que têm necessidades especiais do Senhor. Por favor, supra essas necessidades de acordo com a sua santa e bondosa vontade. Nós oramos confiando que o Senhor está nos ouvindo, no nome santo de Jesus. Amém.